Nessa aula, então, a gente vai aprender a trabalhar com uma imagem, tá? A gente tem dois tipos de imagem. A gente tem a imagem da internet, aqui na parte de componentes, tá? A imagem da internet e a imagem dos arquivos, tá? A imagem da internet é aquela imagem que ela está hospedada em outro site ou no seu banco de dados, em algum outro lugar, tá? Então, a gente consegue obter essa imagem, né, e mostrar ela no nosso aplicativo usando uma URL ou um endereço, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui, a gente tem que usar esse, como é um componente que ele é dos blocos HTML, então a gente sempre vai usar ele dentro desse bloco de HTML. A gente poderia colocar outro HTML aqui, mas a gente pode colocar dentro desse aqui também. Eu estou colocando um pequeno espaço, tá? Só para ela não ficar encostada no topo aqui em cima, tá? Então a gente vai colocar, vai vir aqui em componentes, vai pegar a imagem da internet, tá? E aqui a gente pode definir algumas coisas, que é a URL, a URL da imagem, tá? Você poderia estar buscando aí do seu banco de dados, por exemplo, se você salvou lá no storage, aí a gente pode buscar, tá? Lá do banco de dados. Aqui a gente vai pegar uma imagem da URL, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui, vou achar uma imagem minha mesmo aqui, ó. Vou colocar a minha imagem. Se eu pegar aqui, ó, copiar endereço da imagem, eu vou pegar aqui no texto e vou colocar ele aqui dentro, a URL, tá? Que na verdade é a URL lá dessa imagem que eu estou buscando aqui na internet, né? Clicando com o direito em cima, você consegue obter a URL. Ou se você clicar em cima da imagem aqui também, abrir ela aqui, a gente consegue ver a origem dessa imagem, né? E copiar também a URL, tá certo? Então, o modo mais fácil é clicar com o direito em cima e copiar o endereço da imagem. Basta você só largar aqui dentro que ele automaticamente já busca, tá? Se ele ficar sem imagem ali, basta você arrastar um pouquinho aqui, ó, que ele vai carregar e já vai aparecer a imagem. Aqui a gente está com a altura de 100 pixels e a largura de 100 pixels. A gente pode mudar essa altura para a altura que a gente quiser, certo? Então depende do que a gente vai querer, o tamanho que a gente quer dentro do nosso aplicativo. A altura e largura, né, da imagem. A gente pode colocar a altura automática também, que ela vai ocupar o tamanho da imagem em si mesmo, né? Os pixels que a imagem tá, e a largura também automática a gente pode colocar, aí simplesmente vai ignorar esses dois campos aqui, que é altura e largura, e ele vai colocar automaticamente de acordo com o próprio tamanho da imagem, tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer é usar porcentagem. Então eu quero que essa imagem ela ocupe, por exemplo, a largura de 50% da tela. Então ela vai ocupar somente até a metade da nossa tela aqui, tá certo? E para a gente usar a altura em porcentagem, a gente precisa ter um componente pi, que é um componente que ele vai determinar o tamanho da imagem aqui. Mas geralmente a gente usa a altura em pixels, tá? Ou coloca a largura em porcentagem e usa a altura automática. Tá? Então ele vai ocupar e vai redefinir a altura de acordo com o tanto que ele está ocupando de largura aqui, que no caso é 50%. Tá? Aqui no ID, a gente pode colocar um ID nessa imagem para a gente poder trabalhar com ela lá na parte do JavaScript. Eu vou colocar aqui IMG, tá? Que é uma imagem, mas a gente poderia colocar qualquer nome como ID, e aí a gente consegue trabalhar com ela aqui dentro do JavaScript. Então, para alterar essa imagem, a gente pode vir aqui em ferramentas de estilo ID e a gente tem essa opção aqui, ó, que é mudar o URL da imagem. Aí a gente vai colocar o ID da imagem, tá? Que no caso aqui o ID da imagem é IMG, então eu posso copiar esse IMG, colocar aqui. E pode ver que ele está dando erro, porque a gente não configurou ele completamente, né? Vou colocar aqui dentro. E podemos colocar a nova URL. Então eu quero mudar agora para essa imagem aqui. Aí eu pego aqui copiar endereço da imagem e coloco a nova URL aqui, ó, tá? Então, automaticamente, quando ele carregar o JavaScript, ele já vai estar mudando para a outra imagem, tá? Que é essa do curso aplicativo Delivery, tá? Se a gente quisesse mudar isso dentro de um botão, dentro de alguma coisa, então a gente colocaria dentro da função que a gente está usando, né? Por exemplo, a ferramenta de elemento, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma imagem como um botão. A gente pega aqui em ferramentas de elemento, aí a gente faz assim, ó, o elemento. Quando o elemento for clicado, o elemento é tudo que a gente coloca dentro do HTML lá, da página, né? Então, quando o elemento imagem, IMG, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Esse aqui, você vai colocar sempre o ID do elemento, né? Que é a imagem, que a gente acabou de colocar aqui dentro, que é a imagem.
Então, eu estou dizendo assim para o meu programa, ó, quando o elemento for clicado, o ID do elemento image, então eu mudo a imagem e vou mudar ela para outra imagem, que é essa segunda aqui, tá? Vamos carregar novamente, ó, pode ver que agora ele já não fez automaticamente. Mas se eu clicar em cima da minha imagem, ele muda, viu? Eu dei um clique, ele automaticamente muda para a próxima imagem, tá? Então é como se a gente usasse a imagem como um botão. Se a gente colocar qualquer coisa aqui dentro, ele vai fazer também. Por exemplo, eu poderia emitir uma mensagem aqui, né? Quando a imagem for clicada, eu coloco aqui imagem trocou. Então vamos ver. Vou deixar carregar aqui. Tá? Vamos deixar carregar o nosso simulador. Pronto, carregou o simulador. Dou um clique, imagem trocou, certo? Então a gente usa ela como se fosse um próprio botão. E aqui dentro a gente pode, se quiser chamar um procedimento, fazer qualquer outra coisa, tá? A gente consegue também mudar o tamanho dessa imagem aqui no JavaScript. Por exemplo, quando a pessoa... Deixa eu deletar esse bloco aqui. Quando a pessoa ela clicou na imagem, eu quero mudar o tamanho dessa imagem. Ou colocar isso dentro de uma outra função, alguma coisa assim. Então eu venho em ferramentas de estilo ID e eu vou mudar o tamanho do componente, tá? Então a gente muda aqui o tamanho do componente, tá? O nosso ID do componente vai ser o IMG, que é a nossa imagem lá na frente. A gente pode definir a nossa altura agora em pixels aqui. Vamos colocar aqui um tamanho... aqui no caso pixels, nesse caso aqui desse bloco é texto, tá? Para a gente poder usar a variável também. No caso aqui a altura, eu vou colocar como... Vamos botar 300 pixels aqui. E aqui a largura eu vou colocar também como 300 pixels, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Vamos esperar só carregar aqui. Cliquei, ele muda o tamanho da imagem. Ele mudou a imagem e depois ele mudou o tamanho da imagem, certo? Então ele faz essa modificação, tá? Se você quiser usar a porcentagem aqui, você pode usar também esse bloco aqui de ferramentas de elemento. A gente consegue pegar, ou melhor, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ferramentas de tela. Aqui embaixo a gente tem para retornar a altura da tela proporcional em porcentagem. Altura em pixels proporcional a porcentagem. Aí sim a gente consegue colocar, por exemplo, 50% aqui, tá? Então, quando eu clicar na imagem, ele vai ocupar 50% da minha tela aqui, a próxima imagem. Ó. Quer ver? Ó, ele está ocupando metade da altura da minha tela aqui do simulador, tá? Ele só está deixando aquele espaço, né, lá em cima, por causa do espaço no HTML, e está ocupando 50% da altura da tela, tá? Então, essa é a parte da imagem, e basicamente, tudo isso que a gente fez aqui, a gente consegue fazer também com a outra imagem, que é dos arquivos, né? Então, quando você sobe uma imagem aqui para os arquivos, por exemplo, eu vou fazer o upload de uma imagem aqui, vou pegar essa daqui, ó, que eu estava usando numa outra aula, a gente tem o logo b.png, certo? Então, o que eu vou fazer? Em vez de uma imagem da internet, eu vou substituir. Eu vou pegar aqui uma imagem dos arquivos, ó. Vem em componentes, aí tem imagem da internet e tem imagem dos arquivos. Então, eu vou pegar aqui o mesmo ID, tá? Vou deixar a altura aqui de 100 pixels por 100 pixels. E aí, no lugar da URL que a gente colocaria, a gente vai colocar aqui o nome do nosso arquivo que a gente fez o upload. No caso aqui é logo b.png. Então, eu venho aqui e coloco... eu já tinha colocado o bloco de texto, ó. Só venho aqui, logo b.png. Lembrando que tem que ter a extensão, né? Tem que ser exatamente o nome da imagem que você subiu aqui, tá? Então, se eu der um play aqui, ó, ele já carregou com essa imagem, tá? Então, a gente consegue. Só que agora, se eu clicar aqui, ó, ele vai mudar para outra imagem, né? Conforme está lá no nosso sistema, tá? Ele está mudando o source, né? A origem da imagem está mudando para outro. E mudando também o tamanho, porque a gente fez aqueles blocos ali no JavaScript, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando que os blocos, quando eles estão soltos, eles ficam desativados, né? Mas para não ficar lixo, por assim dizer, a gente dá um delete aí, deleta os blocos. Qualquer dúvida, você pode deixar no fórum BootBlocks, na comunidade BootBlocks, que eu vou estar respondendo para você.